Pessoal, boa tarde. Mais um podcast. Esse podcast é Motivação que vem a cavalo, tá? Esse podcast é Motivação a cavalo. Dr. Luiz Marins, muito obrigado por ter vindo. É uma honra imensa o senhor estar aqui comigo. A honra é minha, Pagoto, a honra é minha. Imagina que a honra é dele. Essa honra ele não tira de mim nunca. Bom, pessoal, é, o Dr. Marins, professor Marins, ele, ele tem uma empresa, ele presta consultoria. E ele é palestrante, e ele tem uma retórica ímpar, então eu fico até eh, um pouco, eh, um pouco diminuído aqui, porque ele é o homem e eu, né, deveria ser o inverso. Mas enfim, estou aqui no meu papel de entrevistador e ele no papel de convidado. E fico muito honrado, realmente muito honrado. A gente sabe que ele é uma pessoa ocupada, ele é uma pessoa que está sempre aqui e acolá, fazendo palestras, promovendo cursos de gestão, de liderança e várias outras coisas, e veio aqui, gentilmente, fazer um podcast com a gente. E eu espero que vocês aproveitem, ele tem muito conteúdo. Também quero falar um pouquinho da história deles e deles comigo. É, nós temos o nosso hospital aqui em Tatuí, né? O Equicenter é aqui em Tatuí. E eles têm a Universidade do Cavalo ali em Sorocaba, nossos vizinhos. E o filho dele, o Aloysio Marins, é meu eterno estagiário, né? Mais novo que eu, e ajudou a construir o Equicenter. E a gente é muito grato por isso. O Aloysio fez estágio e ajudou a construir o que a gente tem, tá? Então, inclusive, quem também assiste a gente, e vocês podem olhar no passado, toda vez que eu faço uma live, faço uma reunião virtual, eu coloco este cavalinho atrás. Esse cavalinho está sempre presente. É um cavalinho sensacional. Isso foi um presente do Aloysio. Por isso que ele está aqui. Olha só. O Aloysio que me deu, ele acompanha. Eu nunca deixei esse cavalinho de lado. Vocês podem olhar fotos e registros de anos. Como eu tenho o Dr. Marins também ali na minha sala, como o senhor viu, né? Os aconselhamentos para ser um bom líder. Está escrito tudo ali. Ganhei este livro. Também queria ver a sacolinha dele, que tem várias dicas. Depois eu quero ler. Me tiraram aqui da mão, mas depois eu leio. Não tem problema, depois eu leio. É, então, dito essa introdução, é, curta, comente, compartilhe, venha conosco, interaja conosco e, e que seja um podcast bem bacana e proveitoso, motivacional. Antes, não podemos esquecer do que ele falou lá, da primeira impressão. Eu quero que ele destrincha esse tópico, hein? É. Não vamos esquecer. Bom, doutor Marins, é, vamos lá, vamos começar. Quem é o professor Marins? Ué, você já falou, é professor, né? Foi a vida inteira fui professor, Pacola. Eu tenho 75 anos. Há 50 anos ou mais eu faço a mesma coisa. E interessante isso, né? Eu nunca fiz outra coisa a não ser dar aula. Né? Eu dava aula de história, eu sou formado em história, né? E direito, então eu dava aula de história geral, depois dei aula na Federal de São Carlos de ecologia humana, né? Fui o primeiro professor de ecologia humana, de antropologia, né? Então eu sempre fui professor. E agora essa história, né? Tanto o programa de televisão que eu tenho há mais de 30 anos, né? É dar uma aula na televisão também. Tanto é que é temático, cada domingo um tema. É uma aula que eu preparo como se fosse aula. Essas palestras que a gente faz aí para grandes empresas, né, também é uma aula, é a mesma coisa. Né? Eu só sou professor, não tem jeito. Tanto é que a maioria das pessoas não me chama pelo nome, chama só professor. Eu acho Professor. isso uma farra. Né? Eu até brinquei, se um dia eu for num prostíbulo,
né? É capaz das mulheres de vida alegre, ô professor, né? Porque onde eu vou, todo mundo, 30 anos de televisão, todo mundo já me viu, né? Então, onde eu vou, outro dia um guarda rodoviário me parou, que eu estava muito acelerado, né? Falou, ô professor, o senhor tem que dar exemplo, professor, ainda me passou um sabão, você acredita, né? Então, eu sou professor, é isso aí. Bom, está com o neto, E tem meu né? neto aqui. O Gabriel. E nós vamos falar um pouquinho da história da Universidade do Cavalo. Uhum. Como é que começou a, a gênese da Universidade do Cavalo? Como é Então, que é, foi? é muito interessante essa história, porque quando a gente. Eu era secretário, eu fui secretário de Educação e Saúde de Sorocaba, depois secretário de Coordenação e Planejamento de Sorocaba. Né? Isso há 40 anos O senhor é atrás. sorocabano. Eu sou sorocabano, nasci em Sorocaba. Daí nós ajudamos a fazer a terraplenagem do Jockey do Quarto de Milha, aqui da Castelo Branco. E daí eu participava muito das reuniões com o Wellington Queiroz, com aquele pessoal antigo do Quarto de Milha, e eles viram, eu vi eles falando dos problemas que eles tinham com os cavalos dele, cavalos muito caros, que paguei não sei quanto, 400 mil, 300 mil, sei lá como é que era na época, até a moeda. Ah, e morreu de cólica, outro morreu teve um problema de laminite, teve um problema de fungo. E eu falava, me diga uma coisa, quem que cuida desses cavalos? A gente compra o cavaleiro e mete na propriedade da gente no interior e é um peão lá que toma conta. Eu falei, esse peão tem alguma formação, alguma coisa? Não, não tem. E eu, como um professor muito metido, fiz um projeto chamado Ecos, na época, que era uma escolinha para eles fazerem, para o Jockey Clube fazer, que era para formar o peão, A mão formar de obra. a mão de obra, principalmente em primeiros socorros. Porque o que eles me diziam é que o peão lá, o tratador, ele não chamava o veterinário a tempo. Ele daí dava Coca-Cola, era isso, dava Coca-Cola na cólica, aquelas coisas todas. E eles acharam aquele projetinho lindo, um projeto de graça, sem nada, sem, e acharam lindo, falaram, mas professor, quem que vai fazer isso? Ele não sabe fazer, esse era o sonho nosso. Ninguém quis fazer, não quis fazer. Lembra do Fleury, governador de São Paulo? Sim. Fleury era da cavalaria, era tenente da cavalaria. É. E ele é meio de Sorocaba, né? Eu falei, Fleury, por que você não faz lá no Barro Branco isso daqui? Mostrei o projeto. Ele falou, Marins, isso daqui é para a cavalaria do Estado, né? Da polícia. "Ah, mas a gente não tem nem dinheiro para pegar bandido, a Assembleia vai matar a gente, não quis fazer. Daí eu ajudei a fazer o programa de qualidade do Exército Brasileiro. Fui eu que ajudei a fazer, junto com o alto comando, tudo. E mostrei, eles têm uma cudelaria meio abandonada em Campinas, tinham lá, não sei se até hoje tem, e falei para eles da cavalaria, lá no alto comando, eu falei, olha, tem esse projeto, por que vocês não fazem em Campinas? Não, Maria, não temos dinheiro nem para bala, nem para... Bom, ninguém quis fazer. Ninguém quis fazer, eu guardei o projetinho, né? Ficou comigo o projeto. O Aloysio tinha nessa época 13 anos, 14 anos, essa época toda. E tem uma história bonita. Quando o Aloysio fez 6 anos de idade e o Túlio 4, eu dei de presente de Natal para eles uma égua para cada um, né? A gente botou na lareira 2 celas australianas, que tem até hoje, né? E, e as 2 éguas, fechou a porta e as 2 éguas para o lado de fora da coisa. E eles, quando viram aquela cela, imagina que você. Ué, mas essa cela daí nós abrimos, tá? Eles nunca mais desceram da égua. Bom, eu ia perguntar, Nunca mais. aonde entrou o cavalo na vida Nunca, do nunca senhor? O mais. senhor já está Nós falando. moramos nos Estados Unidos, os dois jogaram polo, para você ter uma ideia. O Aloysio jogava polo pela Pace University. O Aloysio tinha 16 anos. Imagine, fingiam que ele era, ele e o Túlio, aluno de universidade, né? Eles jogavam polo com a maior autoridade de polo, que era o Norman Rockwell, não sei o nome dele, Norman, enfim, era um
um jogador famoso, que é o único jogador americano canhoto de polo, era o único que tinha autorização para. E eles ficaram durante 2 anos tendo aula semanal com o Norman, né? Então jogaram polo, trabalharam com cavalo nos Estados Unidos o tempo inteiro. E assim eles sempre, a vida toda, a Beats lá em Sorocaba, e assim a vida toda em cima do cavalo. Daí ninguém quis fazer aquele projeto e eu, né, guardei o papel naquele projetinho. Quando a Luísa se forma em veterinária, eu falei, filho, o que você quer fazer, né, da vida? Para ver o que eu posso ajudar. Quer fazer o quê? Um hospital veterinário? O que eu posso ajudar você? Falou, ah, pai, eu veterinário eu não quero ser. Eu, quando era meio criança, eu via você falar de uma escola. Agora, Pacola, Aquele meu projeto. bisavô professor, meu avô professor, meu pai professor, todos os meus irmãos professores, todos os meus tios professores. O desgraçado tinha que O querer senhor ser tem professor, o vírus né? da Ele, educação. ele tinha que querer ser professor. Ele falou: Eu lembro de uma escola que você falava. Bom, eu tinha uma secretária tarada que guardava tudo que era papel, era louca por papel. Eu falei, Márcia, lembra de um projeto? Imagina, isso faz o quê? 6 anos depois, 10 anos depois, sei lá. Lembra de uma. Ela achou o papel e nós fizemos aquele projeto, compramos a fazenda lá em Sorocaba e é a Universidade do Cavalo, há 27 anos atrás, né? 27, 27. 28, 27 anos Foi atrás, fundada em 27 anos. 97, 19 de abril de 97. 19 de abril, dia do índio. 19 de abril, como sou antropólogo, tinha que ser no dia do índio. E, mas e foi essa a história da Universidade do Cavalo. Daí, é, é, a grande. A universidade é um exemplo de foco. Por que foco é importante, Pacola? Porque o que mata uma empresa, uma pessoa, um profissional, não é falta de missão, de visão. Missão de empresa é tudo igual: dar retorno para o acionista, produto de qualidade, respeitar o meio ambiente, respeitar os colaboradores, né? Dar retorno para o acionista, é tudo isso. O que mata é falta de foco. Um puxa para cá, um puxa para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a Universidade do Cavalo tem como foco curso. Então nós tínhamos muita gente, porque nós temos lá, você conhece a estrutura, nós temos a maior é, é, pista lá de 80% de coisa, enfim, tem uma estrutura muito boa, né, muito bonita. E todo mundo queria fazer prova lá. E eu falava, gente, vamos fazer curso, aqui é curso. E é interessante porque o foco foi tão forte que hoje os maiores clientes nossos são faculdades de veterinária, são até o pessoal da Exal que faz coisas lá. Quer dizer, então, é o maior centro, segundo a FEI, que é a Federação Equestre Internacional, é o maior centro mundial de formação de pessoal para equinocultura, onde tem tudo no mesmo lugar. Falou, na França tem vários centros importantes, na Alemanha também, mas tudo concentrado no mesmo lugar. São quase 80 cursos, né, Gabriel? Hoje a gente fala que tem. A gente faz qualquer tipo de curso, independente do tema, independente da duração. Pode ser uma tarde, pode ser 10 anos, a gente faz. E daí, tanto isso é verdade que a gente pega desde criança, começando até pessoas mais idosas, profissionais, amadores. Porque a ideia original, como eu vou falou, era formar mão de obra e capacitando as pessoas para o meio do cavalo. Mas no meio tempo, acompanhando as mudanças do mercado, foi mudando um pouco o nosso público no geral. A gente ainda atende muita gente que quer se capacitar, quer é, aprender mais, melhorar, enfim, mas que é só você ver os números que hoje no mundo praticamente 80% das pessoas que mexem com cavalo são amadores, né? Então a mesma coisa aconteceu lá em casa. Então a grande maioria do nosso público hoje são pessoas que trabalham com cavalo, gostam, enfim, por hobby, ou seja, não é o foco principal, e que querem buscar mais conhecimento, melhorar o relacionamento, entender mais o que acontece. Então Então, foi se moldando. assim, uma fatia das pessoas que te procuram são pessoas que gostam de cavalo, querem conhecer mais, Uhum. querem se capacitar para
ter uma vida mais íntima com o cavalo, Exato. né? Saber lidar e tudo, mas não é a fonte de renda. Eles não querem aquilo Isso, como. isso. Só que veja bem, há anos atrás, nós entrou em contato conosco o Warwickshire College da Inglaterra. E eles têm um curso de tecnólogo, praticamente, de 2 anos, curso superior, para pessoal de cavalo. E nós adaptamos aqui no Brasil e criamos, junto primeiro com a Faculdade do Irapuru e agora com a Uniso, um curso superior de gestão em equinocultura, de 2 anos, é um curso tecnólogo, é um curso superior de duração, que dá possibilidade de fazer mestrado, doutorado, continuidade de estudo, é um curso superior completo, só que de curso de duração, é como FATEC, é igualzinho, é FATEC, né? Eu queria perguntar da FATEC depois, É uma viu? FATEC, é uma FATEC, né? E que tem um aluno formado, tá, que 20ª, não sei quanta turma, É né? desde 2006 a primeira turma formada. Entendeu? E tem gente no mundo inteiro. Nós tivemos aluno do Japão, aluno da Argentina, aluno dos Estados Unidos, né? Porque é o único curso do Brasil e da América Latina em gestão e equinocultura. Espanha, Bolívia. Da Bolívia, hoje tem bolivianos, enfim, essa formação de pessoal, e o interessante é que você tem formados do mundo inteiro. Qual é a ideia do tecnólogo, né? A ideia do tecnólogo é ele ser o elo de ligação entre o profissional de nível superior, então, no caso, o veterinário, e o peão, e o técnico, né, de nível médio. Ele é esse elo de ligação, é esse que é o da FATEC. Agora, eu sou tão velho, Pacola, só para você saber. Eu participei do Plano Nacional de Educação do Brasil 75, 79. Vocês não eram nascidos, esse povo aqui não era nem nascido. Então, 75, 79, que criou os cursos superiores de curta duração, chamava Projeto 19.2. Nós fomos nos Estados Unidos conhecer os community colleges, o junior college, etc., e trouxemos para o Brasil. A primeira FATEC do estado de São Paulo é em Sorocaba, sabia? Primeira FATEC. Depois é que foi feito em São Paulo, ali no predinho da Poli, e nós criamos cursos de mecânica, mecânica oficina, mecânica projetos. Foram os primeiros cursos de curta duração do Brasil. A FEI, que chamava até de FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e tinha a FEIzinha era um curso tecnólogo, que é dos jesuítas, né? Já há algum tempo. Então, daí é que começou essa história dos cursos superiores de culturação, porque o Brasil precisa muito mais de técnico do que de bacharel. Chega de bacharel, né? A gente não precisa. Veja, nós estávamos conversando antes, Pacola. Qual é o sucesso da Alemanha, gente? De cada 600 formados na Alemanha, de cada 1.000 formados, 600 são técnicos. E a grande maioria, técnico de nível médio. Técnico de nível médio. Você veja, se nós que estamos aqui nesse podcast aqui, se você precisar de um engenheiro, você encontra a hora que você quiser. Se precisar de um arquiteto, você encontra. Um dentista, você encontra. Um médico, você encontra. Encontra quem? Em 2 horas. Agora eu pergunto, um encanador você encontra? Um Pois bom é. pedreiro você encontra? Tomador, então. Né? Não é? Nossa, Sim, no cavalo. É um bom técnico, né? Um cara que seja um administrador de um centro equestre, por exemplo. Você tem né? Um bom ferrador, quer dizer, então você precisa de técnico mais do que bacharel. A mão de obra mais técnica mesmo, né? Técnica é o Exatamente. que faz o sucesso de um país. Né? O que faz o sucesso de um país, o grande sucesso americano são os community colleges, né? Que quase não aparece, né? Mas são aqueles cursos rápidos, né? E como que funciona? O meu filho, o nosso filho mais novo, Caio, é formado nos Estados Unidos. Ele tem uma formação muito boa. Ele fez primário nos Estados Unidos, colegial na Suíça, e faculdade nos Estados Unidos. Mas olha que interessante, ele fez uma faculdade de administração da empresa. O diploma dele é
é bacharel em ciência da administração, só que com foco em hotelaria, turismo, restaurante. Por quê? Pela Universidade de Denver. Porque lá eles fazem uma pesquisa, que é a ideia dos community college. Qual é a mão de obra que está faltando na nossa região nesses próximos 3 anos? É na área de ponto .com. Foi antes do restaurante, era ponto .com. Então, o nosso curso vai ser um curso de administração de empresa, mas todos os exemplos, todos os cases, todos os estudos são feitos com foco no ponto com foco em restaurante, com foco em turismo, com foco. Entendeu? Então você dá aquele foco. A hora que preencheu aquele mercado de trabalho, o curso acabou. Muda o foco do Muda o curso. foco do curso. É isso que. Então você tem um curso superior, mas ao mesmo tempo técnico. O senhor acha que a educação no Brasil ela é mal planejada, meio que sem pé nem cabeça? O problema da educação no Brasil é que ela é muito corporativista, ela tem um modelo europeu, português, francês, então ela não é prático, não é voltado, não é do mercado para Ah, dentro, é da universidade. A luta nossa na federal, a luta nossa era como fazer uma faculdade, uma universidade voltada para a a realidade. Nós tínhamos, sociedade. a Federal de São Carlos, a gente tinha o mais moderno ensino e departamento de tecnologia de educação do Brasil, na época que eu estava lá. A cidade de São Carlos tem o pior ensino. Quer dizer, né? Não é aplicável. Não faz. Daí eles querem fazer colégio de aplicação, que daí é uma bolha. Você tem, né, com recurso federal, mas não, você trabalhar na realidade as pessoas não querem. Por quê? Porque é difícil, o professor é aquele, né? Você vai ter que aguentar o pai daquele aluno, você vai ter que, enfim, você não pode brigar com o tema, né, Gabriel? Como eu falo, porque o Brasil briga muito com o tema. Né? O que é tema? É uma coisa que eu dou para vocês, podem trabalhar, ampliar, mas não pode mudar. E a gente briga com o tema. Ah, porque o brasileiro é o brasileiro, é o brasileiro. Né? Que nem vocês aqui. Né? O proprietário do cavalo é aquele, não adianta esse homem, não sou, mas é ele. Ou você compra o cavalo É, dele e se, vira o é, se- proprietário dele, ou aguenta ele. se a realidade fosse outra, a gente faria tal coisa, né? Exatamente. Não briga com o tema, não briga com a realidade. Né? Quer dizer, nós temos a realidade, nós temos os clientes que temos, não os que adoraríamos ter, né? Nós temos, eu como professor tenho os alunos que tenho, não os que adorariam ter, e os coitadinhos têm o professor que tem, não o professor que adorariam ter. Então, O senhor falou uma coisa muito interessante que eu não quero deixar. O senhor falou para mim sobre a primeira impressão isso é. e a última impressão. Tem estudos muito interessantes, porque, gente, eu estudei, meu doutoramento foi com aborígene australiano, né? Eu estudei na ilha de Bathurst. Depois que termina a Austrália, lá no norte, perto da Indonésia, do Timor-Leste, tem duas ilhas muito pequenininhas, chamadas Bathurst Island e Melville Island. E eu estudei os tiwi da ilha de Bathurst. E eu estudei o cérebro primitivo, mas a gente estudava isso em 72, né? 71, 72. Você estudava isso por inferência, quer dizer, eu fazia testes e pelos testes eu inferia o que estava acontecendo no seu cérebro. A partir do diagnóstico por imagem, meu querido, eu vejo por dentro. Eu dou uma banana para você comer e vejo que área do cérebro ativou. Então, o estudo do cérebro a partir de tomografias computadorizadas, ressonância magnética funcional, foi uma explosão. Por isso que nos últimos 10 anos teve a neurociência crescendo, etc. E uma das coisas mais interessantes da neurociência foi desmistificar algumas coisas ou desmitificar. Por exemplo, a história que é a primeira impressão que fica. Não é a primeira impressão que fica, é a última impressão que fica. Né? Quer dizer, a primeira impressão impressiona. Né? Você chega aqui, você fica impressionado. Mas a que fica, a que você conta para os outros, a que você referencia, é a última impressão, não é a primeira.
né? Então a gente, né, é muito simples a gente lembrar. Você vai num restaurante, o almoço é uma delícia, o jantar, mas o café é uma desgraça. Você fala, café desgraçado, fica falando daquele café. Quer dizer, a última impressão, sobremesa ruim. Quer dizer, então a última, você tem que cuidar da última impressão. Esses estudos foram feitos em hospitais, eu contei para você, né? Então, o que nós trabalhamos com hospitais, por exemplo, a gente dá consultoria para a Unimed, para o hospital, né? O que a gente vê? A importância da alta, da entrega do paciente para a família. É aí que vai lembrar. Ele vai lembrar. Então, a alta, que antes era passa lá no No financeiro, caixa. Vai lá passa no no caixa. caixa e acerte lá, mas já está dado alta, já o médico passou lá, já assinou a alta. Então, já podemos ir? Não, já pode ir, ele assinou a alta. Não, hoje o médico vai lá, fala aí, desgraçado, veio aqui quase morto, agora está aí, volta a trabalhar, parabéns. A enfermeira leva uma flor, quer dizer, isso é que sobrou. O que fica é a última impressão. Então, a gente tem que cuidar da última impressão. Tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, outra coisa que a neurociência mostrou é que o que mais estressa o ser humano, o que mais estressa é decidir. Olha que coisa interessante. Não é fazer, é decidir. Pergunta para qualquer dona de casa, vocês aí que tem alguma dona de casa, o que estressa mais, fazer o almoço ou jantar ou decidir o que fazer para o almoço ou jantar? Todos vão falar é decidir. E não adianta perguntar para o traste do marido, porque ele vai dizer qualquer coisa bem, né? E daí a mulher faz e fala frango de novo, vai nascer pena em mim, né? Aquelas coisas. Enfim, é decidir. Então, decidir é o que estressa. Por isso que o presidente dos Estados Unidos não pode decidir a cor da gravata que vai pôr, ele decide antes. Quando ele acorda, a roupa está pronta para ele vestir. Por quê? Porque ele não pode gastar energia decidindo que cor de gravata ele vai pôr. E olha o que é mais interessante: não importa o motivo da decisão, se invadir o Iraque ou escolher a cor da gravata. O estresse é o mesmo. É decidir que estressa. Então imagina você como cirurgião, né, a hora que vê aquele cavalo decidir o procedimento, é o que mais estressa. Não é fazer o procedimento. Fazer, você já sabe fazer. Né? Então, são essas coisas que a gente hoje De uma está forma estudando, muito interessante. subliminar, é exatamente isso que acontece. A gente, eu não tinha essa clareza, É. mas é aí que está o maior estresse, é isso aí mesmo. E outra coisa bonita, né, que aconteceu do estudo, tudo que se refere à inteligência, Pacola, se refere à memória. Acabou criatividade, acabou inovação, é tudo memória. Quer dizer, eles chamam de intelligent memory, de memória inteligente. Como eu estudei o cérebro primitivo, esse pessoal dos 26 laboratórios do Brain Initiative dos Estados Unidos e do Brain Project da União Europeia, eles gostam que eu acompanhe para ver as similitudes e as diferenças do cérebro primitivo, né, com os estudos que eles fazem hoje. Então, por exemplo, tudo acabou, é tudo memória, né? Então não tem aquela coisa que a gente tinha intuição. Não é intuição, né? É memória. É tudo aquilo que você. Então eu estou dirigindo na estrada, por exemplo, o Gabriel do meu lado. Eu dou uma diminuída no meu carro, o carro que estava do lado fez uma besteira, ele fala: Ô, vô, teve uma intuição que o carro ia. Não é intuição, 75 anos, dirige desde os 18. Pegue alguém que tirou carteira de motorista há uma semana atrás, vê se tem alguma intuição na estrada. Né? Nós fizemos um trabalho com médicos, ginecologistas de obstetras, e tapamos assim o corpo das mulheres, mostrando só a cara das mulheres, e perguntamos, diga quem está grávida, quem não está. Eles olhavam, falavam, você está, você não está, você está, você não está. Uma delas falou, não estou, não. Eles olharam e falaram, tá sim, filha. E daí foram fazer o exame, isso na Escola Paulista. Foram fazer o exame e ela estava grávida. Daí, quantos anos de clínica tinham esses médicos? No mínimo 40 anos de clínica. Daí nós chamamos os melhores alunos da pós-graduação de obstetrícia da própria Unifesp. Eles erraram todos. Não é conhecimento, é memória.
quando a gente perguntava, como é que você sabe que ela está grávida? Eles falavam assim, ó a cara dela. Quer dizer, ele não sabia dizer o porquê. Pacola, quando entra um cavalo aqui, eu garanto que você olha e fala, meu Deus do céu, você já leu o cavalo inteiro. Agora, isso é conhecimento ou é memória? Isso é conhecimento pela memória. Napoleão Bonaparte, gente, aos 24 anos, da Batalha de Toulon, lá no cerco, fez estratégias de guerra únicas, né? E tanto é que criativas, inovadoras. Quando ele morre, queriam dissecar o cérebro dele em Santa Helena, só que se descobriu que desde criança ele só se interessava por história militar. Ele sabia de cor batalhas sumerianas, batalhas chinesas, batalhas romanas, né? Batalhas persas. Ele sabia de cor, então ele tinha nas prateleiras da memória dele um estoque de matéria-prima tão grande que a hora que ele viu uma situação tinha o que os neurocientistas chamam de flash de discernimento. Vai e faça isso. Você deve ter isso, nossa, né? Você vê o cavalo, você fala, eu vou fazer isso. Quer dizer, mas Pacola, pô, você tá louco? Por quê? Ele falou, vai dar certo. Pode deixar que eu vou fazer isso. Você faz e dá certo. De onde veio isso? Das prateleiras da sua memória. Então hoje tudo é memória. Não tem mais intuição. Fantástico, Não tem, fantástico. isso é Você sabe importante. que às vezes eu fico pensando, né, na forma assim de qual a diferença entre a arte e a técnica. E eu fico me perguntando, eu falo assim, bom, a gente tem que fazer tudo dentro da técnica. Mas quando a gente repete muita técnica, muita técnica, muita técnica, a gente fica tudo muito Claro. maçante, tudo igual. Eu falo, mas precisava de um toque a mais, precisava de chegar um pouco mais, uma beleza, um acabamento, um detalhe. Daí a gente fala assim, irmão, aqui a gente tem que usar a técnica até um ponto e depois Claro. partir para a arte. Só que eu fui um pouquinho mais além, eu falei, então a arte é o que deve complementar a nossa, é a A riqueza. ciência. Em- Ciência não é ensaio e erro. Hã? Desculpa. Ciência não é ensaio e erro. É Se- ensaio e erro, gente. Não tem jeito. Você mais é. Não, por isso que não tem erro. Eu dava aula de mesologia de iniciação científica, de pesquisa científica na Federal. Gente, para vocês terem uma ideia, não tem erro em ciência. Eu tenho o seguinte, a constatação de que esse caminho não é o certo. Isso não é erro. Este caminho eu já eliminei. É um acerto, não é um erro. Não é? É, é, Então, por isso ciência e arte não tem mais separação, né? Porque as maiores descobertas da ciência foram feitas pelo acaso. Leia o livro do Nassim Taleb, lá, o Antifrágil. Falou, os grandes, né, as grandes descobertas foram feitas por acaso. Ué, como é que foi a penicilina? Você sabe que eu fico pensando muito nisso? Porque eu fiquei pensando se eventualmente um dia eu vou falar sobre esse tema. Todo mundo sabe que eu tenho assim, eu tenho uma descoberta. É, Eu fiquei pensando muito na descoberta. E eu fiquei pensando como que as pessoas descobriram. E eu fiquei imaginando, por exemplo, Thomas Edison, claro, o Pasteur. Eu fiquei pensando, falei, o Pasteur, acho que, coitado. Porque ele acordava, ele falava assim, eu vou descobrir. Ele não sabia que ele ia. Olha, claro. hoje, meio-dia, eu vou descobrir a vacina, tá? Não foi assim. Não, Então, eu acho que ele acordava, a mulher dele falava, querido, tome um café. Ele falava, oh, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. E eu acho que ela xingava ele, falava assim, você tá ficando louco. Daí ele chegava no serviço, ele falava, o cara falava alguma coisa, ele falava assim, mas e se eu fizer tal coisa, se eu colocar isso? Eu acho que o ato de descobrir algo é uma coisa que até aquilo acontecer, o senhor passou por uma fase de insanidade pelos outros. é isso mesmo. O senhor passou por uma fase que todo mundo fala assim, o senhor é louco, é louco, é louco. Até ele falar, descobrir. E depois de descoberto, tem uma fase de provação, né? Porque na hora que ele fala assim, Claro. descobrir a vacina, imagina o impacto, primeiro é negativo. Não, você não descobriu nada, vai dar errado. Então tem que ter uma. Mas isso é em tudo, Pacola. Aquele post-it da 3M, aquilo é uma cola que não deu certo. Uma cola que deu errado, que não colava,
só que ela grudava temporariamente, você tirava, grudava de novo. Gente, virou o maior produto da 3M, uma cola que deu errada. Né? Então, não existe erro em ciência. Né? E essa coisa da tentativa, da arte, de você cismar, de você tentar, de você. Agora, pense um pouco, como que eu, por exemplo, que né, sou antropólogo, a gente teoriza aquilo que o ser humano faz. Mas primeiro ele fez. Não, gente, deixa eu falar para vocês, essas teorias administrativas, não é assim, eu li a teoria e vou fazer. Não, é alguém que já fazia. Então, Pacola, O senhor traduz se de eu alguma ver, forma. claro, eu venho aqui e vejo você fazer uma coisa. Isso que o antropólogo faz. Eu vejo você fazer uma coisa diferente. Vou no outro e vejo ele fazer mais ou menos a mesma coisa. Vou no outro, eu teorizo isso. Se fizer isso assim, assim, assim. Então, o que que você tem que fazer? Agora, normalmente a gente se autocensura, né? A gente mesmo se censura. Não, isso daqui deu certo por acaso. Às vezes não é por acaso. Às vezes aquele é o procedimento correto que você deveria teorizar ele, normatizar ele. Quando eu falei que eu fui um pouquinho mais além, eu falei da técnica e da arte. Hum. Daí eu fiquei pensando, falei, bom, mas se eu, como se eu fizesse um quadro, né? Pensando na cirurgia como se fosse um quadro. Daí você faz uma cirurgia um pouco diferente e dá certo. Se fosse um quadro, olha, eu coloquei um risquinho ali no fundo, ficou um fundo bacana e tal, o quadro ficou lindo. Naturalmente, no segundo quadro, eu vou tentar fazer o risquinho de novo. Isso. No terceiro quadro, eu vou dar um jeito de colocar um risquinho. Daí passou a não ser mais arte, passou a ser técnica. Isso. Porque voltou na origem. Então é uma bola que Mas é vai. assim mesmo. Ciência é isso. Gente, o que é botânica? Ciência é classificação da natureza. Isso que é ciência. Então, o que é botânica? Sou eu analisar aquela planta e descrever aquela planta. Isso que é botânica. A ciência é descrição da realidade. Agora, você está lá fazendo uma técnica cirúrgica e tal. Se tiver alguém descrevendo aquilo que você está fazendo, daí você fala, porque às vezes você está ali fazendo, você não está nem pensando. Você fez um procedimento ali que foi assim na hora, foi intuitivo, como a gente chama. Eu tive essa intuição, foi uma coisa. Se alguém estiver analisando, né, descrever aquela coisa intuitiva que você fez, na próxima cirurgia falar, doutor Pacola, faça isso daqui que o senhor fez daquela lá. Ele fala, mas eu não fiz isso. Fez sim, o senhor fez isso. Ele nem percebeu que fez, porque ele estava num estado que a gente chama de flow, né? De flow, quer dizer, aquilo vai, aquilo é, é, Aconteceu, fluiu, corre. né? Então, O, aquilo flui, né? Então, é isso que é ciência. o senhor falou que o senhor dava aula de ecologia humana. Isso. O que é ecologia humana? Deixa eu contar, em 1900, olha que coisa, né? 1972, gente. Eu tinha ecologia humana, porque ecologia na época, porque a palavra ecologia é muito louca, né? A mesma origem de economia, vem do grego oikos. Oikos é casa em grego. Oikos logos é o estudo da casa. Só que essa casa é o ambiente, é a terra, da ecologia. Agora, oikos nomos, que é a economia, são as normas da casa. Mas aí que casa é essa? A casa é a empresa, a casa, aí você já. Então, ecologia humana são estudos ecológicos, estudos ambientais em antropologia, porque até então, Pacola, só se estudava. O ser humano não fazia parte do meio ambiente. Vocês acreditam isso, 72? Você estudava ambientes lacustres, consumidores primários, secundários, biomas, Dissociava o ser biotas. humano Então, o da. ser humano não existia. O ser humano não existia. Tanto é que eu tive que ir no Conselho Federal de Educação em Brasília explicar, em 1973, a palavra ecologia. Vocês acreditam? Vê, no Conselho Federal de Educação. Né? Por quê? Porque ecologia, na época, todo mundo sabia mais ou menos o sentido, mas era como
sustentabilidade hoje, que pode ser 1 milhão de coisas, né? Tinha sustentabilidade com motosserra, aquelas coisas, né? Enfim, o que que é? Para poder aprovar o curso na Federal de São Carlos. Foi o primeiro curso. Então a gente estudava como o ser humano se relaciona com o ambiente, né? Porque até então não se trabalhava o ser humano no meio ambiente, né? Você trabalhava com alga Melosira itálica, você trabalhava com ambientes lacustres, biomas, bioma amazônico, né? Essas coisas, mas não o ser humano. Então foi o primeiro curso de ecologia humana, foi um sucesso brutal, né? Tem no meu, entre lá no Instagram, que é professor Marins por extenso, né? Instagram não, no YouTube, professor Marins, professor Marins, lá tem a história, eu conto a história da disciplina Ecologia Humana. Olha, eu queria eu queria entrar num tema que é um pouco denso, um pouco chatinho, mas tem que falar. O veterinário, vou falar de veterinário, é, a faculdade veterinária é o que mais tem hoje no Brasil, mais cresceu, tem muitos veterinários. E existem alguns trabalhos falando sobre a síndrome de Burnout, estresse da atividade, que às vezes o veterinário ele é o que menos se aposenta. Tem estudos falando sobre isso. O veterinário deriva, ele vai fazer outra coisa ao longo da jornada. Então, a gente fica. Por quê? Por que isso, né? Por que que o veterinário, às vezes, ele sofre angústias, ele sofre fobias, e tem muita gente que fala, olha, porque ele vê o sofrimento dos animais, porque ele tem muito amor, ele não é o veterinário, as pessoas que mexem com animais, o que falam, né? Eu entendo que tem lógica. Eles são pessoas que gostam de filantropismo, gostam do bem-estar, eles gostam dos animais. Quando eles veem o sofrimento ali, nu e cru na frente deles, eles sofrem com aquilo. Eu não sei se isso é um dos motivos, né? E então tem também a questão de se encaixar na sociedade, ser mal remunerado. O senhor fala muito o senhor pense nisso e sucesso. É, O senhor é para frente. O senhor sempre joga a pessoa lá para cima e quer que tudo corra bem, e quer que a pessoa viva no, no, no positivismo. E a gente, às vezes, a gente fala, bom, a gente não pode ser muito otimista, muito pessimista, a gente tem que ser realista, né? Trabalhar aqui no meio. Como que o senhor enxerga o Brasil, se a gente tem um mercado saturado, se a gente tem eh, existe, obviamente, fatores sociais, né? Porque uma coisa é o senhor ter uma sociedade rica que paga. Ah, vou pagar curso, vou pagar. Outra coisa é uma sociedade que às vezes está carente, uma sociedade. Como é que o senhor enxerga todo esse imbróglio que eu falei? Para ter uma ideia, Pacola, eu escrevo há 30 anos aquela mensagem Motivação e Sucesso. A desta semana é o que pensar nesse final de ano. Exatamente o que você falou. A gente não pode ser Alice no País das Maravilhas, não pode ser. O excesso de pensamento positivo é um mal, e o excesso de pensamento negativo é outro mal, né? Então, onde achar esse equilíbrio, né, entre a positividade e a realidade concreta? Quer dizer, é claro que nós vivemos num país com muita dificuldade, né? Mas também com muita oportunidade. Quer dizer, a gente que viaja o mundo inteiro, que dá aula fora do Brasil, que dá, né, você vê, por exemplo, que ainda no Brasil você consegue ter perspectiva. Quer dizer, na Europa hoje você vê alunos, na Itália, na Espanha, eles não veem mais luz no fim do túnel. Tudo está pronto, tudo está e Uhum. está pronto e está se Tá saturado desmoronando. ali, ó. É Não, é estanque. aquilo, você tem que esperar o pai morrer para pegar, né, o lugar do pai. E outra coisa, se desmoronando com imigração, com problema de, né, dessa Uhum. coisa, né, do islamismo, fundamentalismo islâmico crescendo muito e desestruturando um pouco a sociedade.
aquela coisa toda. Ainda o Brasil, ainda você tem possibilidade. Então, o que que a gente ainda nota? Quer dizer, mesmo esse estresse e o burnout que você estava falando é muito forte na área de saúde. Para você ter uma ideia, fazendo análise dos cursos de medicina humana, medicina veterinária, de enfermagem, são os maiores índices de suicídio, sabia? De burnout e suicídio de alunos. Quer dizer, é altíssimo o número. Por quê? Porque. E outra coisa que aconteceu é que nós estamos com uma geração ansiosa. Por quê? Porque também as redes sociais fizeram com que você tenha um nível de expectativa, porque, deixa eu explicar bem isso, isso é até muito bom para vocês. E como é que você define a felicidade de uma pessoa ou de uma nação? Existem duas linhas que a gente pode analisar. Uma linha ou uma curva é a curva da minha capacidade, quer dizer, o que eu sou capaz de fazer. E a outra linha é a minha aspiração. Então, tem a linha da aptidão, quer dizer, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho condição de fazer, e a linha da aspiração. Quanto mais afastadas essas duas linhas, mais infeliz é a pessoa ou a sociedade. Quando você tem a sua curva de aptidão próxima da sua curva de aspiração, quando você aspira uma coisa que você não está tão descolada É da sua factível ali, realidade, né? não está tão descolado, você não é tão infeliz. Então, o que que a gente vê, por exemplo? A Argentina, vamos analisar um país. Qual é o grande problema da Argentina? A curva de aspiração, porque já foi o sexto país mais rico do mundo, aquela coisa do argentino, é muito descolada da curva da A aptidão. condição deles. Então, é uma luta, é uma briga, né? O Brasil era mais junto, mais próxima. De repente começa a se descolar. Você está vendo um descolamento dessas duas curvas. Quer dizer, aquilo que eu imaginava que eu podia ser, eu estou vendo que eu não vou mais conseguir ter. Não vou conseguir ser, não vou conseguir me formar, não vou conseguir ter o emprego que eu imaginei que eu teria, etc. Então, aí é que nós temos esse problema. E aquilo que você falou é pura verdade. Quer dizer, quando chega na área da saúde, seja saúde humana ou animal, você convive muito com o sofrimento. Então, você tem que ter uma saúde mental muito forte, você tem que ter uma autoestima muito forte, uma força muito forte para poder superar o estresse e o burnout, né? Porque o burnout é o máximo do estresse, né? Da estafa, como a gente chama, né, vendo só situações de a gente que trabalha com hospitais, você vê, o cara só vê desgraça. Quer dizer, você veja o que aconteceu na pandemia, né? Aquilo era uma loucura. Era gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo, e sai do hospital. Quer dizer, aquilo, o nível de burnout aumentou demais. Então, também a gente tem que tomar cuidado. Tem uns estudos, eu tenho uns textos muito interessantes, né, sobre essa epidemia de ansiedade. Porque, de repente, as redes sociais mostram uma realidade que não existe. Né? Mostra eu muito feliz, eu sucesso. Ninguém bota a sua desgraça na rede social, bota só os seus sucessos, né? E de repente eu começo a achar, olha, né, olha ele lá tão feliz e eu nessa desgraça aqui, quer dizer, então precisa tomar cuidado, porque se mente muito na rede social, né? Então, e você como tem aquilo como modelo, você pode sofrer um burnout muito grande também, uma depressão. Então, nós estamos nesse processo de depressão, nunca nós tivemos uma ansiedade tão grande. Ansiedade é medo do futuro. A característica dessa geração mais nova é o medo. É medo, né? Medo de que não vai conseguir emprego, medo de formar uma família, medo de casar, medo de enfrentar a responsabilidade. Enfim, e isso a gente vai ter que trabalhar daqui para frente.
Aqui no hospital, né, a gente brinca. Já tivemos problemas até com depressão e tudo. A gente brinca. Eu falo, ó, mar calmo não faz marinheiro bom. É Então isso, né? tem que apertar o cinto E e depois, sabe o que é, Pacola? O que aconteceu com essa juventude? Famílias muito pequenas, famílias geralmente de filhos únicos, que não aprenderam a negociar, a ter dissabores. Quando você tem muitos irmãos, uma família grande, você tem que negociar a hora do banho, você tem que negociar a coxa do frango, você tem que ser mais safo para você poder. Você aprende naturalmente e você tem dissabores. Né? De repente, aquele pedaço do frango que você queria, seu irmão comeu. Não é? Você vai tomar banho e a sua irmã foi antes e tem aquele fio de cabelo enorme dela no sabonete que você odeia, né? E em compensação, daí você, para poder né, prejudicar a sua irmã, você aperta a pasta de dente daquele jeito que ela odeia, né? E você tem que conviver com isso. Agora, hoje não. Filhos únicos, quase. Tudo é deles, tudo é fácil. Então você não tem dissabores, você não aprendeu a conviver com pequenas contrariedades, e é isso que vai fazer a sua resiliência lá no fim. Então, são pequenas contrariedades do cotidiano. Então, veja, por exemplo, no esporte hoje, todo mundo ganha medalha, todo mundo, porque tem que dar medalha para todo mundo, então não tem mais. O primeiro lugar foi por acaso. Por quê? Porque eu não posso deixar o Gabriel sentir que ele foi, sei lá, preterido sem nada. preterido, então ele também ganha uma medalha. Quer dizer, chega na realidade concreta do dia a dia, o primeiro não que ele vai sentir é de um patrão, é de uma realidade concreta. Daí vem bullying, daí vem estresse. Nós estamos trabalhando, olha, não sei se dá tempo, pode falar? Dá, o senhor Olha, deixa eu fale. falar, nós estamos trabalhando com um tema muito louco, Pacola, que é a invasão do privado no público. Não é do público no privado, deixa eu explicar. A gente está muito preocupado com a invasão da vida privada da gente, né? Sorria, você está sendo filmado, a invasão da privacidade. Eu estou preocupado com o oposto, a invasão do privado no público. Eu estou dando aula, Pacola, e de repente o aluno levanta, eu digo, onde é que você vai? Ele falou, estou com fome. Eu digo, querido, você não está na sua casa assistindo televisão. Que você deu fome, você levanta, vai abrir a geladeira e vai comer. Aqui é a sala de aula, tem colegas, tem professor, mas eu estou com fome. Eu falei, você tinha que ter comido antes. Não é verdade? Não, mas eu estou com fome. Muito bem. Daí, ou seja, a sala de aula é a casa dele. Né? Daí eu vou no escritório lá que eu trabalho com ela aqui, abro a gaveta dela e pego uma caneta. Ela fala, ei, essa caneta é minha. Eu falo, estou precisando. Quer dizer, a gaveta dela é a Uhum. gaveta de talheres da minha casa. Eu preciso de um garfo, eu abro e pego. Entendeu? Quer dizer, daí eu vou numa copinha de uma empresa e vi uma moça, ela tomou café naquele copinho descartável e largou o copinho ali. Eu falei, você não vai jogar Uhum. no lugar ali para jogar? Ela falou, nem em casa eu jogo. Eu falei, na sua casa você pode atirar na sua mãe, aqui não é sua casa, minha filha. Aqui é empresa. Ela falou, entendeu? Quer dizer, a pessoa, daí você chama a atenção da pessoa, sabe o que ela fala? Nem meu pai fala assim comigo, eu tenho que falar assim, eu não sou seu pai, querido, eu sou seu chefe. Quer dizer, então começa, Pacola, de chamar a professora de tia, colega, de amigo. Quer dizer, ou seja, houve uma invasão do privado no público que você não separa mais. Você não separa mais. Quer dizer, então, de repente, você perdeu os limites dessa. Limites, essa é a limites. Né? É o que o Mas senhor não está brigue falando. com o tema, né? Não brigue com o tema. Essa é a sociedade que nós vivemos. Está aí. Né? Nós temos. Eu falo para os funcionários, né? Você tem o colega que você tem, não tem o colega que você adoraria ter. É ele.
eu li um livro do Scott Adams, sobre como é que é, princípio de Dilbert. Não sei se o senhor Seu deve, Dilbert, como é que tinha o terceiro é, capítulo, ele satiriza o mundo dos negócios, né? é isso mesmo. E é fantástico, acho que O realmente é. mundo hoje está muito complexo. Agora, gente, o que aumentou muito? Foi a informação. E essa informação dá para a gente uma sensação de insegurança. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi um estudo que você atravessar Paris, 1720, portanto, começo do século XVIII, à noite e chegar vivo do outro lado, era uma chance de 10%. 90% seria morto. E Paris, em 1720, era desse tamanho, pequeno, não é verdade? Quer dizer, agora, quem sabia disso? Hoje não. Hoje tem um assassinato na África do Sul, você sabe, em Boituva, não é verdade? E você fica com medo de sair na rua. Quer dizer, então, você nunca sabe se o mundo piorou ou a informação melhorou, né? E dá a você essa sensação. Tem um livro chamado Enlightenment Now, de um professor de Harvard, que ele prova, desse tamanho, só estatística, né? Ele prova que nunca nós tivemos uma era de tanta bonança. Nunca nós tivemos uma era de tanta longevidade, né? De tanto respeito aos animais, de tanto. Nunca tivemos de respeito ao meio ambiente, nunca tivemos coisas tão positivas. Só que a informação é tão grande e a imprensa só pode publicar uma coisa que aconteceu. Ela não pode publicar uma coisa que não Uma aconteceu. expectativa uma Não tem, projeção, né? não, e não tem uma manchete, né? Pelo 100º dia não teve acidente de avião. Não, mas um acidente de aviação é manchete. Não tem como. E é no mundo inteiro. Eu, por profissão, eu leio toda manhã esses jornais do mundo inteiro. Se você ler o Corriere della Sera, né, que é o melhor jornal italiano, hoje de manhã, você fala, à tarde não tem Itália, a Itália acabou. Se você lê o Le Monde e fala, a França acabou. Né? Por quê? Porque o noticiário é sempre negativo. Né? E isso impacta você por causa de excesso de informação. Então, tem um professor de Harvard, o Howard Gardner, que diz o seguinte, é a última coisa que eu vou falar, eu prometo. Né? Para você sobreviver hoje, você tem que ter 5 mentes, ele chama de 5 mentes para o futuro. Você tem que ter um cérebro e 5 mentes. Né? A primeira mente é uma mente selecionadora. Quer dizer, dessa massa de informação, você tem que ser capaz de selecionar aquilo que interessa a você, aquilo que você deve. E a segunda é uma mente sintetizadora daquilo que você selecionou. Você ainda vai ter que sintetizar. Pacola, se eu for ler só o que é publicado todo dia sobre aborígene australiano, né, que eu estudei, eu não consigo ler. Imagine o que se publica sobre aborígene australiano. Imagine na sua área, que é cirurgia, né, equina, ou sei lá o que se publica por dia. Então você tem que ter essa mente selecionadora e sintetizadora. E é assim mesmo. Né? E lembrar que você hoje tem, com o ChatGPT, com inteligência artificial, acesso à informação que ninguém nunca teve na história da humanidade. O senhor Né? falou 5, o senhor está no 2. Mas não é? Agora, os outros não são simples, a mente ética, ter a mente respeitosa, você tem que aprender a respeitar os outros. Mas em termos de informação, as duas principais são Selecionar e essas. sintetizar. É. Não, eu acho que a gente se perde com as informações, né? Agora, olhe que bonito isso aqui, gente. O ser humano, desde o Sapiens Sapiens até nós, isso é bem antropologia, já tem 150 mil anos. É um dado mais ou menos aceito. Se esses sem evolução, de nós até nós. Se esses 150 mil anos tivesse sido um ano, Pacola, em vez de 150 mil anos, essas mudanças radicais tecnológicas científicas que nós estamos experimentando hoje seriam, segundo a Universidade de Oxford, os últimos 5 segundos desse ano.
O resto do ano foi mais ou menos igual. Veja que quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, falando tudo, começa o século e termina o século no lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. Falar nisso, tem um livro, eu quero mandar para você uma sinopse dele, falando que a Rota da Seda, a famosa rota, deveria se chamar Rota do Cavalo, Ah, porque tudo dependeu do cavalo, tudo, né? Toda a história da China, toda a história, tudo cavalo, né? É um livro muito interessante que está saindo agora. Então, seriam os últimos 5 segundos. Agora, nós começamos o século XX no lombo do burro. O automóvel foi inventado em 1887. Primeiro ano do século XX, 1901. Quantos automóveis teríamos na rua? Meia dúzia. A gente começou o século XX no lombo do burro e termina o século XX com internet, banda larga, GPS, tomografias computadorizadas, ressonância magnética funcional. E nós, gente, somos os mesmos de 150 mil anos. Então, viver hoje é uma maravilha, mas é um desafio do cão, é uma panela em ebulição. não é? Então, viver hoje, ao mesmo tempo que é um privilégio, é um enorme desafio. Agora, não brigue com o tema. Esse é o mundo que nós temos, né? Muito legal mesmo. Bom, o tempo também já expirou. Professor, agradeço imensamente. Gabriel, você quer falar alguma coisinha da Fale, Universidade do Cavalo? fale, Fale Gabriel. Não, os próximos cursos, o que vocês estão. que a gente tem uma agenda fixa de cursos, que principalmente no site vocês podem olhar, dos mais diversos temas, com datas e, enfim, tudo já pré-definido, mas também o que a gente chama de personalizado, que quem quiser fazer com o tema, enfim, a data que quiser, a duração, com o seu cavalo, com os nossos, também sinta-se à vontade. E cursos profissionalizantes ou não, como ele falou, principalmente dos profissionalizantes, gestor de agricultura, treinador de cavalo, o groom, que é o tratador, né, mas nível muito bom mesmo. Tem, por exemplo, um curso de ferradores, que é a Escola Nacional de Formação e Desenvolvimento de Ferradores, junto com a Matesborg, Sim, né, com a junto Mustad, com a Mustad. com a Mustard, que é espetacular. E tem também um curso de administração de centros equestres, que Muito é bom também. muito bom. Então, tem essas coisas. Qual é o modelo da universidade, né? O Aloysio, na época, ele ficava, vamos, porque eu tenho muito contato com o MEC na época, né? Eu trabalhei, né? Então, vamos registrar a universidade. Eu falei, não, o modelo nosso é o que criei, a Universidade Brahma, entre essas universidades corporativas, eu criei umas 5, 6, né? Fui reitor da Universidade Ambev durante anos. Então, eu falo, gente, o modelo é a Universidade Motorola, é uma universidade corporativa, para você não ter essas amarras que nós estamos falando, né? Essas amarras do ensino formal. Então, o curso de gestão e equinocultura é junto com a Uniso, porque é a Universidade de Sorocaba que certifica, porque nós não somos ligados ao MEC, né? Então, a parte prática é toda feita na Universidade do Cavalo, a parte teórica com os professores da Uniso, e a Uniso certifica. Agora, os outros cursos, mas para que eu preciso? Você pede diploma de datilografia para alguém, você pedir? Não, você quer saber se a pessoa é capaz de fazer, Uhum. né? Se a pessoa. Então, quantas vezes muito mais uma pessoa prática, né? Um técnico prático, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Você vai perguntar para aquele encanador, para aquele eletricista, me mostra o seu diploma de curso de eletricista, Hum. né? Agora, só finalizando, eu queria uma palavrinha do senhor. Então, eu acho que o segredo para viver no mundo de hoje é estarmos atentos, evoluirmos como seres humanos, filtrarmos, né, sintetizar, ver tudo, porque a informação está aí. Isso. A gente morre louco se a gente não tiver um discernimento, não tiver foco. Primeira palavra que o senhor falou. Foco é tudo. O segredo está na gente. Olha, deixa eu falar para você, Pacola, o que é que separa o ser humano dos animais? Duas coisas básicas. Primeiro, é a inteligência. Só que a inteligência, ela ficou resolvida agora pela neurociência. Pode ver que a inteligência é só luz.
Pode ver que tudo que se refere à inteligência se refere à luz. O iluminismo, fale mais claro, vou esclarecer você. Você é brilhante, é só luz. A inteligência, ela ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. Né? A inteligência, ela é iluminadora, ela me mostra o caminho. O que vai me fazer caminhar é o domínio da vontade, é a disciplina da vontade. E aí depende de cada um. Eu não posso querer por você, uma mãe extremosa não pode querer pelo seu filho mais querido. Então, não tem jeito. Então, o domínio da vontade, o querer, a força de vontade, essa resiliência, essa antifragilidade, você não se deixar abater por notícias, você não se deixar, você acordar todo dia e trabalhar na sua própria autoestima para que você possa fazer uma diferença, para que você não jogue a toalha a qualquer problema. Quer dizer, isso é que vai fazer a diferença. Então, ciência ela é muito mais vontade do que inteligência. Diz que o Einstein dizia 99% transpiração, 1% inspiração, não é verdade? Quer dizer, é ali no laboratório, é aqui no centro cirúrgico seu ali, né? Não adianta elucubração mental, quer dizer, é vontade, é disciplina de vontade. Então, é inteligência e vontade, essa é a diferença. Muito mais importante que a inteligência. Então, é preciso querer. É preciso arrancar de dentro de cada um de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um. Arrancar essa pessoa para fora, acordar ela, dar umas palmadas e fazer essa pessoa voltar a querer. Querer o quê? O que a sua inteligência iluminar. Mas tem que querer. Se você não quiser, tudo cessa. Isso é uma coisa louca. A gente trabalha, sempre trabalhou com esses negócios de dependência química, lembra, com o Isamitiba, com aquele rapaz lá, lá da Anthony Wong, né, do Ceatox. Muito bem. Dependência química é uma coisa horrível. Eles falam, professor, não basta querer. É difícil, não basta querer. Mas todos eles disseram: o primeiro moto é querer. Se você não quiser enfrentar o problema, tudo cessa. Pode reparar, o primeiro moto é o domínio da vontade, é a disciplina da vontade. E aí depende de cada um. Pessoal, olha o que ele falou, olha quanta dica. Agora é com a gente. É Bom, isso aí. professor, Obrigado, Pacola. Olha, eu quero atestar aqui que eu sou o maior fã do Pacola. Minha família é inteira fã do Pacola. O Pacola devia fazer, se ele fizer uma imagem, eu ponho lá em casa, porque é Deus na terra e o Pacola, é Deus no céu e o Pacola aqui. Quer dizer, há anos a gente fala, não, leva no Pacola, fala pro Pacola, liga pro Pacola, né? E é o Pacola que nos salva, né? Isso que é importante. E sempre nessa firmeza, nessa retidão, né? Nessa competência, né? Que é o exemplo do Pacola. É isso aí. Gabriel, Obrigado. obrigado por tudo. Gente, até a próxima.